pessoal, mais uma entrevista aqui no canal e dessa vez com uma pessoa super querida, Nini Elda Carla está aqui com a gente hoje para a gente conversar um pouquinho sobre organização, processos criativos, uma combinação aí de uma série de coisas que já já eu conto para vocês, mas antes da gente começar, deixa eu contar um pouquinho sobre essa moça aqui por mim mesma, de uma maneira formal. A Ni é professora, é um aprendiz da vida e um aquarelista nas horas vagas, segundo ela. É uma bióloga, né, formada pela Faculdade de Ciências de Saúde de São Paulo e mestra em botânica pela Universidade também de São Paulo. Mas é professora certificada TESOL pela Arizona State University e fundadora da Seja Você em Inglês, que é um movimento para ajudar mentes inquietas a colocar a sua voz no mundo em inglês. E a Ni está comigo nessa jornada já aí há um bom tempo, nessa jornada de organização. Ni, é um prazer ter você aqui. Que bom. Obrigada, eu fico muito feliz, grata e honrada de estar aqui conversando com você. Você é uma referência para mim. Que bom, que bom. E fazer parte, né, da comunidade, poder compartilhar e aprender. Eu estou muito empolgada com todos esses movimentos do Trilhas. E conta pra gente, né? Eu falei esse currículo todo aqui, mas hoje, como que você está usando essencialmente o seu tempo? O que você se dedica a fazer aí nessas horas do dia? Bom, eu tento viver uma vida que eu me sinto orgulhosa de viver, assim, de gosto de viver, sabe? Então, para mim é muito importante ter um pouquinho, essa questão da conexão com o essencial, né? Ter um pouquinho de cada coisa inclusa no meu dia a dia. Então, em termos de trabalho, hoje em dia eu estou à frente exclusivamente da Seja Você em Inglês, então, que tem as aulas de inglês, ajudando as pessoas a se comunicar, a ganhar confiança. Eu moro aqui na Baixada Santista, em Itanhaém, então também divido meu tempo cuidando da casa, cuidando do jardim, cuidando do gato. Ali, participação especial hoje do surf, Participação né? em surf, isso. Surf, isso aí. E, bom, hoje em dia, o que eu tenho buscado fazer é tentar encontrar esse sweet spot onde eu consiga continuar aprendendo. Então, criar sistemas em que eu consiga continuar alimentando minha alma com aquilo que eu gosto e que eu consiga processar isso e multiplicar para o mundo. E eu acredito que a gente impacta o mundo, né? Eu falo a revolução silenciosa, a gente impacta o mundo através das nossas relações. Então, se eu busco oferecer meu melhor, que possa impactar positivamente a vida dos meus alunos, das pessoas com quem eu tenho contato, e que essas pessoas possam influenciar o círculo delas. E assim todo mundo pode viver melhor. Acho que é por aí. Que legal. E eu acho que a gente se conecta, né, nesse lugar de aprendizado, de criação, de compartilhamento, trabalhamos com esse, né, de colocar conteúdo para o mundo, conversar com as pessoas e tudo. E eu queria saber de onde vem para você essa paixão, esse lugar de aprender e como que ela te levou primeiro, né, para esse mundo da ciência, para explorar ali na biologia mesmo. Como é que foi isso? Isso é legal. Um valor muito grande para minha mãe sempre foi escola. Eu acho que é um valor das mães da geração dos millennials, né? Então, para ela era sempre muito importante que eu pudesse estudar. Então, ela me colocou na escola muito cedo. E ela me colocou na escola muito cedo, tipo 2 anos eu já estava na escolinha, porque ela disse que eu tinha conversado com o médico e tinha dito que eu queria ser médica. E ele falou assim: olha, para você ser médica, você precisa estudar. E eu sempre fui muito teimosa, eu falo persistente, leia-se teimosa. E eu comecei a estudar. Então, quando eu estava mais ou menos com 12 anos, 13, eu já estava pensando no que eu faria de faculdade, porque eu me formei com 15 no ensino médio, então eu já estava pensando nisso. E aí eu me perguntei, será que eu quero ser médica mesmo? Ser médica é muito legal, mas o que de fato eu quero? E eu sempre tive muita sorte que de vez em quando vinha esses insights de perguntas assim na minha cabeça e ficava me questionando algumas coisas. E aí eu fui investigar e aí eu descobri, não, médico ele trata, então já teve um problema e ele trata os problemas. Será que é isso que eu tenho curiosidade? Eu quero ajudar a sarar as pessoas ali? E aí eu não sei como eu cheguei à conclusão de que eu queria estar um passo antes. Eu queria participar das pesquisas que descobriam como as coisas funcionavam.
Então, eu descobri, não, eu quero saber como as coisas funcionam, eu quero ser cientista. Qual que é a faculdade para ser cientista no Brasil? Aí eu peguei aqueles testes de profissão e eu fui procurar. E aí eu encontrei ciências biológicas, falei, é aqui que eu vou. E aí eu fiz a faculdade. Quando eu comecei a fazer a faculdade de biologia, foi que descobri que ser biólogo ia muito além do que eu imaginava. Muitas pessoas começam a biologia por paixão aos animais. Eu queria ir para o laboratório. Só que, ainda assim, eu fui descobrindo, fui me apaixonando, especialmente por fisiologia. Fisiologia é estudar como as coisas funcionam, basicamente, né? Seja a nível bioquímico, hormonal. E foi nisso que as plantas me pegaram pelo pé, eu digo que foi puxado pelo pé, assim, porque tudo foi me levando para me especializar na parte de botânica. Então, quando eu estava no último ano da faculdade, eu estava trabalhando no herbário do Ibirapuera, estava fazendo estágio como professora, estava fazendo faculdade e estágio na USP, de botânica. E quando eu terminei a faculdade, eu já entrei no mestrado direto, sem pensar muito no assunto, já entrei no mestrado. Quando eu entrei no mestrado, foi muito legal, porque lá eu aprendi, eu acho que de certa forma, as bases de organização, ou pelo menos da lógica, porque a ciência ela precisa ser muito organizada para acontecer. Você precisa ter protocolo, você precisa anotar as coisas, você precisa ter um sistema. E o que eu mais adorava era ter cronômetros em todos os lugares e tentava sobrepor tudo para conseguir fazer o máximo de coisas no mínimo de tempo. Produtiva. Ela já É. vi. E era muito engraçado que todos os meus colegas passavam o dia todo no laboratório, só que eu tinha outro trabalho para complementar a renda. Então eu precisava ficar lá das 9 às 5, de segunda a sexta, eu não podia ir de final de semana. Ah, na verdade, meio que de segunda a quinta, pensando bem agora, eu já fazia 4 dias. Pioneira, olha aí. E aí eu aprendi muito, eu gostava muito. Aqui, a vida como cientista no Brasil é muito desafiador também, porque tem aquela cobrança de que o trabalho nunca é o bastante. Então, você ficava no laboratório, quando você saía do laboratório, tinha as planilhas para fazer, os papers para ler, e eu acho que foi o meu primeiro contato com aquela sensação de que você não consegue dar conta com a quantidade de informação que você tem. Porque é impossível você acompanhar todos os papers sendo publicados numa área. Nesse meio tempo, já desde a faculdade eu estudava inglês, só que eu fui convidada para participar de um projeto de inglês diferente, que era dirigido pelo meu primo, que ele ensinava inglês com música. E aí eu comecei a acompanhar lá, e ele falou: Você quer virar professora? Eu falei: Eu não, quero ser professora, não. Eu vou te ajudar a criar um método. Eu vou te ajudar a criar seu método, porque você é muito desorganizado. Eu vou te ajudar a se organizar isso aí. E aí foi a primeira vez que eu comecei a aplicar as lógicas que eu tinha, um pouco da metodologia científica dentro do ensino de idiomas. E eu fui me apaixonando ali, porque você tem na hora o feedback, você tem o resultado na hora, porque é ver como as pessoas vão reagindo à forma que você vai ensinando. E eu fiz 3 anos de mestrado, 3 anos eu fui trabalhando com ele junto. Quando chegou no final do mestrado, eu estava muito cansada. Então, por mais que eu gostasse muito da área de botânica, eu falei assim, bom, agora eu tenho que decidir o que que eu vou fazer. Eu falei, eu vou dar um tempo na parte botânica, porque eu podia voltar até 2016 para uma bolsa que eu já estava pré-aprovada para ir para um doutorado, e eu vou focar só no inglês. E aí eu esqueci do... Aí ficou no inglês. Eu fiquei no inglês. E por muito tempo eu fiquei assim, poxa, mas eu tenho toda a minha formação e eu vim parar no inglês, e eu comecei a investigar um pouco mais sobre esse assunto. Eu fui estudar, tive minhas crises existenciais, então eu fui estudar Ikigai, Mandala da Vida, todas essas coisas para poder me entender melhor. E foi, se eu tiver que parar para resgatar o gato, você me perdoa, tá? Oh, meu Deus. Olha ali. Foi quando eu busquei a raiz desse sentimento, por isso que eu estou linkando agora com a sua pergunta, né? O que que me motivava? E eu entendi que eu gosto de entender como as coisas funcionam. Uhum. Então, desde que eu estivesse trabalhando, porque se você for buscar, assim, além da profissão, o que que você busca que está por trás daquilo? O que que te move que está por trás daquela fachada? Então, eu estou ensinando inglês, mas o que que me faz vir aqui todo dia? O que que me faz fazer esse trabalho? O que que me faz ir para o laboratório? Qual que era a busca da minha alma, de certa forma? E essa busca é entender como as coisas funcionam. E aí eu fui um pouquinho além e falei assim, tá, você gosta de entender como as coisas funcionam, beleza. Você quer entender como um carro funciona? Eu não quero entender como um carro funciona. Não é tudo.
Então não é tudo. Então não é tudo. O que que é isso que você quer saber? E eu tenho interesse em saber como que a gente pode viver melhor. Então, eu tenho interesse em aprender como viver melhor. Então, desde a biologia, tudo que eu aprendia, para mim, tinha uma conexão direta com a minha vida. Uhum. Porque eu acredito que é possível fazer metáforas e analogias para tudo, né? Acredito que a natureza é a nossa primeira professora. Eu adoro aprender. Quando você começa a estudar como as pessoas aprendem, para ajudar elas a aprender melhor, seja um idioma ou qualquer coisa que for, você também está entendendo como o cérebro funciona, como o que que nos motiva, o que que nos mantém em movimento. E aí foi a partir daí que eu fui estudar sobre produtividade, eu fui estudar sobre outros temas que me encantavam. É óbvio que passei por crise de impostora várias vezes, né? Porque se você vem de um cenário em que diploma é tudo, e aí de repente você está sem diploma, Uhum. como assim? E aí eu pensei em desistir várias vezes, só que toda vez que eu pensava em desistir, sempre aparecia algum aluno falando assim: ah, não, mas então, tem aquele meu amigo, ele precisa da sua ajuda. Aí eu falei: não, mas eu não vou mais dar aula. Mas você precisa dar aula. E eu pensei: não, poxa, se o que eu estivesse fazendo não tá certo, não teria tantas pessoas que estão comigo há tanto tempo querendo continuar. Então, Uhum. eu vou continuar pesquisando sobre isso. E tinha essa dicotomia, que eu achava que o inglês estava num lugar e todas essas outras habilidades que estava desenvolvendo estavam em outro, né? Muito pelo clima do momento, que tinha muito essa questão, né? Tava nesse boom de autodesenvolvimento, de Uhum. serviços nessa área, e aquela pressão do tipo, ah, você precisa largar o inglês, que é só inglês, e fazer isso. E eu falei, não, tem que juntar. Tem que juntar. É inglês, é terapêutico, é de autodesenvolvimento? É, só que, de certa forma, é o que eu posso oferecer. Então, hoje em dia eu trabalho com inglês, só que é nesse viés de descobrir como que você pode usar qualquer coisa na sua vida, inclusive inglês, para alcançar o que você quer e viver melhor. Uhum. E dentro disso, eu tenho buscado ferramentas nas quais a gente possa usar a nossa comunicação como uma ferramenta pacificadora, né, tanto interna quanto externa. Então, quando você consegue se comunicar com clareza, significa que você entende o que está se passando dentro de você. Então, olha o nível de autoentendimento que você tem que ter. É, Aí você até se para preocupa. expor, né, alguma coisa, você tem que desemaranhar ali uma série de questões em você para poder passar de alguma forma, né? E na medida que você faz isso também, você também vai desemaranhando. Então, Isso, e você vai assim, aí de repente você começa com um tema e você fala assim, aí você reflete e fala, não, mas espera, esse aqui. E aí, se eu falar disso aqui primeiro, eu vou ter melhor a resolução do meu problema. Então, eu tento trabalhar isso em inglês, mas você concorda que serve para português, espanhol, qualquer idioma? para qualquer coisa, né, de alguma forma na vida, a gente pode utilizar. Então, foi esse o caminho que eu encontrei, né? Essa ponte que me levou. E aí eu uso hoje em dia as ferramentas da biologia, as ferramentas que eu aprendo para ajudar meus alunos a aprenderem melhor, terem uma vida melhor também. Legal. E você se considera, assim, eu lembro que você falou lá na comunidade, na sua bio, assim, tem naturalista. Quando a gente pensa, né, na coisa do, assim, vamos colocar assim, só o literal, o naturalista, né, deixar as coisas ficar só na natureza e tal, e só pegar coisas que venham, né, como recursos da natureza. Explica pra gente o que é ter essa pegada naturalista, já que você veio desse lugar da biologia, da botânica, que teve um contato, né, muito próximo com isso, e tem aí sua hortinha, seus bichinhos, aliás, ele quietou ali, ó, ficou quietinho. Como é que é ter essa pegada naturalista, mesmo trabalhando com internet, com tecnologia, com esse contato digital com seus grupos, com seus alunos e tudo mais? Hum. Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que o mundo ele acontece. Posso correr o risco de falar alguma besteira aqui, mas o mundo ele acontece dentro da gente também, né? Então, a gente tem esse poder de, através da nossa visão, transformar as coisas à nossa volta. E muitas vezes a gente perde isso. Então, a natureza, ela pode servir tanto como um lembrete daquilo que nos faz bem, porque nos lembra da nossa origem. A natureza, ela também pode servir como professora, no sentido de que se você observa como os mecanismos funcionam, por exemplo, um mecanismo bioquímico, ele é super complexo,
mas ele é feito de pequenas peças menores, que são muito simples. Então, procedimentos simples, trocas simples, que vão se acumulando e se tornam algo complexo. E isso se aplica para a vida. Então, às vezes, a gente vê uma coisa altamente complexa. E aí você fala, nunca vou fazer isso. Só que se você entende que, em sua essência, naquela parte mais fundamental é algo simples, a sua ansiedade consegue diminuir. Sim. É exatamente o exemplo que você estava dando do Notion, antes da gente começar aqui a gravação, que você falou da complexidade, né? Que agora está enxugando o sistema e vendo micro-unidades ali, que é algo simples, mas se transformou em algo complexo, né? Que, tipo, tem a sua complexidade ali na estrutura. Sim, e assim, com relação à tecnologia e assim, o contato 100% virtual, que hoje já faz alguns anos que eu estou trabalhando só com as aulas remotas, e a parte offline, eu acho que entender que existem esses dois mundos, né? Para as gerações mais recentes, eles já estão ali eles já nascem e sabem subir coisas para as redes sociais. É mais difícil. Mas pensando assim na nossa geração, porque acho que dessa geração mais jovem você tem mais experiência para falar do que eu. Encanto. Eu acho que é tentar entender qual que é o papel que cada uma das coisas ocupam na nossa vida e tentar entender elas de forma mais integrada. Então, por exemplo, no caso do ensino para os meus alunos, se eu entendo que o tempo que eles têm ali comigo é limitado, só que eles têm um momento que eles estão fora, eles estão no mundo, né, vivendo, em que eles podem ter experiências que estão ali, aqui fora da telinha, que pode incluir o inglês. Então, se eu entendo que esse aluno ele gosta de meditação, por que não incluir isso? Se ele gosta de organização, por que não incluir essa questão? E aí, a organização pode ser que a pessoa seja altamente analógica. Então, tem uma aluna que orientei ela a fazer aquela caixinha de flashcards, sabe? Ela é artista, ela precisa disso. Eu nunca usaria isso, eu sou dos aplicativos. Mas para ela, né, funciona. Mas para ela faz todo sentido. Então, se a gente parar de se enxergar como algo separado da natureza, nós somos parte da natureza, que tem as suas necessidades. Então, eu sempre pergunto para a pessoa assim: olha, quantas horas você dorme? Você se alimenta A bem? rotina, né, da pessoa, assim. A pessoa fala assim: eu tô com a memória muito curta, eu acho que eu tô com Alzheimer. Fala assim: não, mas antes disso, como você está dormindo? Porque se você não está dormindo direito, o espaço entre as suas células, não sei se você sabe disso, Gabi. Fala aí, papai. Mais recentemente, né, foi descoberto, você tem ali o espaço entre os neurônios, e quando você dorme, o espaço intersticial, que é o espaço entre ali, as células, ele aumenta, e aí é possível tirar as toxinas, e o seu cérebro, ele roda sem toxinas, por isso que a gente precisa dormir, para que essas toxinas sejam lavadas, sejam tiradas do sistema. Quando você dorme mal, você está literalmente rodando com toxinas no seu cérebro. Não tá limpando, né? Não está limpando. Então, você passa dias sem dormir direito. Isso impacta seu desempenho. É a tal da higiene do sono, né? Higiene do sono. Ou às vezes a pessoa fala assim: olha, eu estava tão tensa numa reunião, e aí eu fiz a reunião, e aí acabou a reunião e eu estou triste. E eu pergunto: será que você está triste ou você estava tão tensa que agora que passou, seu corpo relaxou e você está interpretando como tristeza? Então, você começar a se entender como um ser biológico facilita. A tela azul, você já teve a tela azul falando inglês, por exemplo? Assim, alguém fala com você pan. Várias vezes, rola algumas vezes ainda. E tem a questão eu sempre falo que, por exemplo, tem duas formas básicas de aprender, que é repetição ou impacto emocional. A repetição é a clássica, que é aquela que você vai repetindo, só que o cérebro às vezes desliga no meio. A repetição funciona. Então imagina que o nosso ancestral estava indo lá caçar e ele levou semanas para memorizar um caminho. Aí um dia ele foi, aí ele viu um matinho, ele falou, viu uma frutinha, ele foi lá, esticou a mão para pegar a frutinha. Na hora que ele foi pegar, o que ele encontrou? Uma cobra, Gabi.
nunca mais esqueceu daquela árvore. Nunca mais esqueceu. Isso é impacto emocional. Só que o impacto emocional, quando a gente está aprendendo, o que as pessoas às vezes não falam, porque as pessoas querem falar assim, então vai e se joga. Se você não está preparado, pode acontecer a tela azul, PAN, que é o famoso fingir de morto. Se o animal está encurralado, o que ele pode fazer? Ele pode lutar, correr ou fingir de morto. Tem alguns que até se camuflam, né? Que tem até recursos da própria natureza para ficar ali, paradinho, se fingir de morto, né? E aí, vamos supor que seu cérebro finge morto ali. Aí ele entendeu, não. É óbvio que tudo que eu tô falando assim é meio... Tô tirando algumas licenças poéticas. Não, funcionou, eu tô vivo. Aqui, ó, eu fui na entrevista de emprego, não passei na entrevista porque congelou, mas tô vivo, tá tudo certo. Próxima entrevista de emprego, eu vou fazer a mesma coisa. E Vou vai fingir de morto. aprendendo, né? E aí vai. Então, a ideia é a gente entendendo como que essa máquina biológica ela acontece e como que a gente pode viver melhor nesse mundo moderno. Uhum. Mas sem esquecer que nós somos bichos. Né? Com a mesma estrutura de, anos e Eu anos. respondi sua pergunta? Respondeu. Como pensar nisso, essa conexão com o digital e o natural, não esquecermos que somos humanos. Né? Tem química, biologia aí no meio. Eu acho interessante, assim, essas conexões todas, né, que você faz entre a parte da biologia, da botânica, do conhecimento, do aprendizado, da língua, da troca, da comunicação. Mas, além disso, tem também esse seu lado criativo, né, da expressão criativa, que, né, tem o lugar da aquarela. Eu lembro quando a gente fez o nosso processo juntas de organização, você fez também o Bullet Journal, né, que até entrou em contato com o meu conteúdo através do Bullet Journal e tal. Minha pergunta é, como é que você se organiza para preservar esses momentos dessa expressão criativa no seu dia a dia? Como é que você faz essa conexão aí? Eu tive que aprender a abrir espaço, esse processo foi um pouco mais lento. Eu acho que primeiro a gente tem que entender em que fase nós estamos com relação à nossa vida criativa. Então, hoje em dia eu estou numa fase em que eu diria que os meus processos criativos e todas as outras coisas, elas estão em blocos do tempo muito bem encaixados, então elas vão fluindo. Já virou bloco de tempo, né? Quando vira. Mas o que você faz quando não tem esse bloco de tempo? Eu acho que a primeira coisa que você pode fazer é tentar entender o que é sagrado para você. Eu gosto dessa palavra. O que é sagrado para você? O que você entende? Então, eu fiz uma prática e teve uma época, inclusive, que uma das atividades que eu fiz foi abrir minha casa como espaço cultural. Então, eu abri minha casa para as pessoas virem fazer eventos, esse tipo de coisa, porque eu gosto de receber pessoas. E tinha a jornada da casa criativa, que era uma jornada em que a gente ia por cada cômodo da casa, discutindo como a gente se relacionava com cada um deles. E o final da jornada era no seu espaço pessoal dedicado para a criatividade. Então, o que esse espaço tem que ter? O que é essencial para você? E para algumas pessoas é um instrumento musical. Para outras pessoas é um caderninho. Para outras pessoas é uma estante de livros. Mas eu acho que o primeiro passo é você conseguir dar forma, dar uma forma externa para isso. Para você ter esse lugar, que você pode até chamar de lugar de poder, um refúgio, que você possa ir você sentir que é seu, porque se você não abre um espaço, e esse espaço ele tem que acontecer no tempo, só que às vezes antes de você conseguir abrir espaço no tempo para ele, você tem que ter um local propício para que ele possa acontecer. Porque você sabe também, né, quando eu vou tentar construir um hábito, se eu não tenho muito claro aonde ele acontece, que hora ele acontece, como ele acontece, dificilmente ele vai se estabelecer. Você tem que encaixar ele de alguma forma com o que está já acontecendo na sua rotina, né? Então, se você faz primeiro, então se você está nesse primeiro passo, você quer incluir um pouquinho mais, tenta entender o que é essencial para você. E aí, se você ainda está antes disso, se você não consegue nem responder essa pergunta, você pode simplesmente pensar o que me faz sentir bem, o que me traz tranquilidade, o que desperta uma alegria que faz cosquinhas na bochecha na hora que eu tô fazendo, que eu tô assistindo. Eu aprendi aquarela no passado.
É uma coisa recente, então, no seu fluxo, né? É, mas começou muito antes esse processo. Então, o que acontece? Eu cismei, há alguns anos atrás, que eu não queria TV em casa. Ok. Porque se as pessoas iam vir me visitar, eu não queria que elas ficassem assistindo TV. Me achavam um absurdo, um despropósito, um disparate. Aí eu peguei um tapete, coloquei um tapete na sala, peguei uns instrumentos musicais e eu não toco. Coloquei ali os instrumentos, eu coloquei uns caderninhos de pintura que tinha, porque eu eu aquarelo recentemente, mas eu tinha coisa de aquarela há muito tempo. Tá. Coloquei lá, e quando meus amigos chegavam, eu obrigava eles a sentar lá comigo e conversar. Falei assim, se você vier me visitar, você vai ter que sentar aqui e conversar comigo. Que ótimo. Eu queria ser sua vizinha, só para fazer parte desse momento. Começou assim. E aí, depois eu falei assim: ah, tô aqui em casa, mas eu vou pintar umas paredes. Aí eu fui pintando a parede e tudo mais. E reformei o banheiro. Eu falei assim: eu quero reformar o banheiro, porque eu vivia nessa promessa, que era assim: olha, quando eu morar numa casa maior, eu vou viver muito bem. E aí, de novo, veio aquela chavezinha de entendimento, né? E falou assim: se você não consegue viver bem numa casa pequena, quem garante que você vai viver bem numa grande? Cuida bem do que é seu agora. E aí, a criatividade, ela se apresentou inicialmente nesse lugar de autocuidado, Gabi. E aí, hoje, ela se desdobra para outras coisas que transbordam para a aquarela, para o jardim e tudo mais. Se você está atordoado, você trabalha muitas, muitas horas. Por exemplo, eu chegava a passar 6 horas em trânsito. É bastante tempo. Bastante tempo. E aí tinha as aulas, eu voltava para casa e tudo mais. Eu não fazia minha comida, se eu pudesse, eu nem comia, porque eu queria não ter que pensar em comida para poder trabalhar mais. Essa era eu. Eu sei Entendeu? Então, como assim, é. não, 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 não. Ó, se tiver só um suquinho, porque tem alguma pílula que eu possa tomar que tenha Que chato em tudo. todos os nutrientes, eu tomo, eu não como mais. Não precisa. Então, a criatividade, ela se manifestou como ferramenta de autocuidado que se expandiu para alimentação, sono, e aí o bullet journal, ele me ajudou a organizar isso. Eu falei assim, como assim? Eu vou ter que dedicar 2 horas da minha vida para comida? Não entendo. Como isso vai encaixar? Minha vida não encaixa com tanto tempo para comer. Não tá dando aqui na conta, não tá fechando isso. E eu fui. E aí, o meu processo criativo por muito tempo era às 10 da noite, eu sentava e eu fazia aqueles letterings do bullet journal. E aí eu andava com aquele caderninho para cima e para baixo. E essas esferas, elas vão mudando. Então, eu acho que é muito importante para quem está assistindo nosso bate-papo agora, é entender em que momento você está na jornada criativa, entender que todos nós temos uma vida criativa, né? Não é preciso ser artista para ter uma vida criativa, mas entender como ela se manifesta na sua vida e se não se manifesta, como você pode abrir espaço para ela do seu jeito. E pode ser pouco tempo, né? Não existe. Acho que é a síndrome daqueles contos de fada, né? Que vem a fada madrinha e faz assim e tudo muda, né? A vida não é desse jeito. E que bom que não é. Que bom que não é. Que bom que eu posso mobiliar aqui esse ateliê aos poucos e cada uma dessas coisas conta história. E aí, quando você menos nota, você está cercado numa vida em que tudo tem muito significado. E aí você fala assim: uau, né? Dá para viver assim? Eu nem sabia. E eu acredito que todo mundo pode viver desse jeito. Assim, cada um nos seus termos, cada um do seu jeito. Mas é uma construção, né? Não é de uma hora para outra, é uma construção. Uhum. E essa parte criativa, de fato, porque parece que muitas dessas coisas a gente vai perdendo, né, com esse círculo do trabalho e dos estudos e tal, e vai deixando um pouquinho de lado, seja música, pintura, dança, enfim. E aí depois recuperar, eu sinto que muitas vezes é um recuperar de coisas, né, que a gente gostava de fazer. Você sente isso, assim, que você já tinha esses lugares quando era criança e você resgatou de alguma forma com esses seus processos? Eu acredito que sim. Assim, é muito engraçado porque como era muito valorizada a questão da escola, Uhum. então eu sempre tinha na minha cabeça de que eu era muito ruim com arte, essas coisas, que eu só era boa com as partes mais lógicas.
Entendi. Então, teve essa descoberta, mas quando eu olho para trás, eu tinha os cadernos todos desenhados, porque criança desenha, Sim. né? E também, novamente, criatividade ou os nossos interesses, eles vão se manifestando desde quando a gente é mais novo. Eu gostava, um dos meus hobbies com os meus ursinhos, todos tinham nome, era criar certidão de nascimento, certidão de casamento, para todos eles que tinha que estar tudo Meu muito Deus, organizadinho. eu adoro. Eu digitei esses registros, gente, porque isso é um registro muito lindo desses certificados dos bichos de pelúcia. É, eles tinham, e aí eu fazia impressão digital, porque eles não sabiam escrever, e aí eu fazia impressão digital de cada um deles, e aí eles falam assim, mas já mostra um pouco da personalidade da pessoa que vos fala hoje em dia. Totalmente. É muito interessante fazer essa conexão, né, com você pequenininho. E assim, lá já puxando um pouquinho o gancho do que você vai trazer para a gente na comunidade, né? Tá trazendo para a gente na comunidade durante esse mês de junho agora, o assunto da psicologia mesmo, né? De entender esses nossos lugares mentais de forma positiva e também conectados à comunicação, como você falou aí, né? Com a experiência do inglês e trazer isso para cada pessoa se localizar. Como que hoje o inglês aí, a escola de inglês é seu principal lugar de atuação? E como você conecta isso com esses outros lugares da sua vida? Tipo, você traz suas experiências para os seus alunos, você traz no conteúdo em inglês, como é que essa conexão acontece? Ah, você quer saber como que eu conecto a psicologia positiva com os assuntos em aula? Exatamente. Bom, eu tenho alunos muito especiais e muito curiosos, então eles gostam de falar sobre temas diversos, são pessoas que têm múltiplos interesses. Mas, em geral, todos eles são pessoas que têm interesse em se comunicar melhor, em entender um pouco mais sobre eles mesmos. Então, eu trago práticas, por exemplo, se é um aluno mais básico, então que eu não consigo fazer uma aula 100% em inglês, eu introduzo os conceitos e a partir do que ele vai trazendo, a gente vai discutindo e ele vai aprendendo a falar sobre esse assunto à medida que ele aprende sobre o tema. Quando é um aluno que eu já consigo ter uma aula 100% em inglês, então eu consigo compartilhar conteúdos que eles podem ler e a gente pode discutir. Às vezes eu escrevo alguns artigos, tem um artigo que eu escrevi faz um tempinho, e aí a gente discute. Olha, vai. To the rescue. Oh, meu Deus. Às vezes eu escrevo conteúdos e aí eu compartilho com eles. Teve uma vez que eu fiquei muito feliz que eu compartilhei um artigo com uma aluna sobre aquele do wish, né? Pensa no seu desejo, a outcome, que é qual é o resultado positivo que vai vir a partir dele, obstacles, quais são os obstáculos, e plan, que qual que é o plano a partir do obstáculo. Para cada obstáculo você cria um plano. Essa é uma técnica. E ela mostrou para a mãe dela. E a mãe dela decidiu voltar a estudar por conta do artigo. Olha que legal. E eu falei assim, uau, nossa, isso faz muito sentido. Que bacana, eu fiquei muito feliz, porque a ideia é justamente ensinar para os alunos para que eles possam aplicar na vida deles. E atingir uma pessoa que eu nem conheço. Mas a ideia, ela pode ser de aplicar a psicologia positiva, ela pode acontecer tanto ensinando técnicas de psicologia positiva, que é algo que depende muito do interesse do aluno, como também entender como que eu posso me relacionar com eles e realmente trazer uma experiência cada vez mais positiva e alegre para o aprendizado deles. Então, não é que é um curso de psicologia positiva em inglês. Então, fala assim, olha, agora você vai entrar no módulo em que você está fazendo uma especialização em psicologia positiva aqui, só que em inglês. Não, não é isso. Mas a ideia, eu queria entender como que eu posso ajudar os meus alunos que têm medo de falar. Foi isso que me colocou a fazer essa pesquisa em primeiro lugar. Tem muitas pessoas que me procuram e falam assim, olha, eu estudei por anos e eu não consigo falar, eu tenho bloqueio, eu tenho medo de falar. E aí eu queria ajudar essas pessoas. Então, a pesquisa começou por aí. E acaba beneficiando quem não tem bloqueio nenhum e só gosta do assunto também. E flui a partir disso, né? Porque é Uhum. legal que esse negócio da língua, às vezes, quando você. Eu aprendi muito do inglês morando fora, né? Porque estava nas situações e esse pan aí era meio constante, fui aprendendo vários caminhos a partir disso.
mas eram de assuntos ali que me interessavam. Eu não queria falar com aquelas pessoas, queria conviver. Então, era mais do que aquele caderno de gramática que tinha na escola, que não despertava interesse nenhum. Então, eu imagino que é isso que seus alunos despertem, o interesse, né, de falarem sobre eles e da vida e das coisas que chamam a atenção deles mesmos. O impacto emocional que eu tento trazer e é o que eu digo, eu falo assim, olha, honestamente, eu falo para as pessoas, não tem segredo no que eu estou te ensinando. Tem repetição? Tem. Mas o impacto emocional é sobre a sua vida. Eu não vou te obrigar que se você não quer falar a aula 100% em inglês, quer que eu te explique alguma coisa em português, eu vou explicar. Porque geralmente a explicação é, não, para a pessoa aprender, ela tem que falar 100% em inglês o tempo todo. Tem muitos professores que acreditam nisso, eu sou de uma escola de pensamento diferente. Uhum. E só que o impacto emocional, no meu ponto de vista, vem de falar de temas que são relevantes para a sua vida, porque vai ter um momento que você vai sentir aquele comichão do tipo, eu preciso explicar isso e ela não vai querer me ouvir em português. Então, e aí nesse momento você coloca a pessoa para falar. É porque isso é muito bom, na hora você fala assim, eu quero me comunicar, eu quero saber quem é, assim. Outro dia desses, eu acho que é esse sentimento que seus alunos devem ter, eu estava fazendo uma apresentação em inglês e uma ouvinte, né, uma aluna, me deu um feedback falando assim, nossa, eu queria chegar nesse ponto de, porque você parece você em inglês, eu lembrei de você na hora, eu falei, nossa, muito isso, né, porque você em inglês, é tão difícil chegar nesse lugar de você expor a sua autenticidade, então é um trabalho muito bonito, é muito legal, essa combinação toda. E deixa eu te fazer mais uma última perguntinha, porque eu já, assim, pergunta não falta, mas vamos deixar que na comunidade já está rolando várias, então eu vou aqui me resumir. Qual é o seu conselho, Ni, para essas pessoas que têm, assim como você, múltiplos interesses, né, e tem esse lugar também de aprender, de entender as coisas, de combinar, criar, para poder compartilhar com outras pessoas. O que você falaria para essas pessoas sobre o que você já aprendeu desse caminho de aprender, criar e compartilhar? Bom, eu acho que uma lição muito importante que eu entendi é que nós não somos unidimensionais, né? Nós temos diversas dimensões e algumas vezes algumas estão na superfície enquanto outras estão lá no fundo. E o que eu quero dizer com isso? Deixa eu traduzir. É que vai ter época que você vai estar vidrado, vidrada, fazendo uma coisa, você vai querer se dedicar a fazer aquilo, e daqui a algum tempo talvez você queira fazer menos. E que você não vai conseguir fazer todas as coisas ao mesmo tempo, mas não quer dizer que você não goste delas. Desde que você entenda o significado daquilo que você está fazendo, tem espaço para fazer essas coisas, e que você entenda que está passando por fases. Então, eu passei, usando a aquarela como exemplo, eu passei 6 meses fazendo aquarela todo final de semana. Aí eu peguei uma encomenda, eu não vendo aquarela, mas eu peguei uma encomenda. E aí eu passei 1 mês estudando para fazer, porque era totalmente fora da minha zona de conforto. Eu fiz, e depois eu passei 4 meses sem pegar no pincel. Nossa. Isso quer dizer que eu larguei, eu fiquei cheia de culpa, fiquei cheia de remorso? De jeito nenhum. Eu estava numa fase diferente. Aí chegou no final do ano, eu falei, você quer saber de uma coisa? 2021 vai ser meu ano do jardim. E aí eu fui mexendo no jardim. Agora, de final de semana, eu pego, faço um pouco de aquarela. Eu não estou fazendo com a mesma frequência que eu estava fazendo antes. E tá tudo bem, porque a partir do momento que você tem múltiplas paixões e o nosso tempo ele é limitado, vai ter uma época que você está fazendo mais uma coisa, menos outra. E isso é normal. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter? De não usar isso como desculpa para, de repente, ser tomado só pelo trabalho e não ter espaço para outras coisas também. Então, eu não estou falando para você usar isso como desculpa para só trabalhar e dizer assim, não, é uma fase, daqui a 3 anos eu volto a fazer alguma coisa importante. Não, as coisas elas têm que caber na nossa vida, só que o tempo é limitado, não cabe tudo ao mesmo tempo. Então, se você está se dedicando agora à dança, talvez você não consiga fazer tanto um outro projeto. E aí você vai negociando os seus blocos, vai fazendo eles. Eu acho que isso foi um insight muito importante para mim, porque tirou qualquer resquício de culpa. E é muito importante a gente se livrar da culpa para poder apreciar. E não entrar nesse... Eu acho muito importante você falar isso, porque às vezes fica... Nossa, eu tenho interesse por não estar envolvido com aquilo, fica com essa culpa mesmo, de eu deixei, eu não sou mais aquilo, eu perdi, fiz um investimento e tal. Quando, na verdade, ele pode estar à disposição ali para você voltar para ele, quando for o momento, né? E você não precisa ser profissional em tudo.
sabe? Especialmente, eu acho que na comunidade deve ter muito empreendedor, né? E de vez em quando a gente se pega nessa de querer monetizar tudo. Não quer dizer que não possa, pode, Virar o maravilhoso se você puder. expert em tudo, né? Só que não precisa, sabe? No dia que eu fiquei em paz, eu falei assim, porque eu comecei a fazer aquarela, aí eu já comprei mesa digitalizadora, Já vou eu, investir. eu já comecei a estudar como vender nas plataformas, quais eram as plataformas, aí eu já estava ficando cansada. Falei, não, mas espera, Não é calma. para cansar, assim, era para descansar, né? Exato. Eu já tenho a minha renda, né? Já tenho. Então, assim, eu tô falando, é óbvio, do meu contexto, que eu já estou fazendo uma coisa que eu gosto, que eu não pretendo migrar. Mas aí eu pensei, como que eu posso incluir aquarela nas minhas aulas? E aí eu fiz uns flashcards de aquarela, escaneei e usei em aula eles. É uma forma. Eu fiz uns cartõezinhos e vou mandar para os alunos os cartões com os nomes deles, feito em aquarela à mão. Então, é possível algumas coisas você colocar dentro desse guarda-chuva do seu negócio, outras coisas não, e tá tudo bem. Não precisa ser profissional em tudo. Na verdade, é bom ser amador em algumas coisas. E conectar com as pessoas que são boas, porque isso é legal também, né? Você chama uma pessoa ali, faz trabalho junto, e aí pode ficar muito melhor até, Uhum. né? Juntar forças. Ni, conta um pouquinho pra gente do que tá rolando na comunidade no mês de junho, o que está acontecendo aí, o que você está trazendo para nós e, enfim, propósito desse nosso desafio. Ó, quando a Gabi veio falar para mim sobre o desafio da comunidade, eu pensei e decidi trazer, conversei com ela, ela topou, temas da psicologia positiva. Então, a ideia é a gente mergulhar e tentar entender um pouquinho mais o que é essa tal de psicologia positiva, né? E é só pensar positivo, tipo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo? Não, não é isso. Como que a gente pode usar a ciência ao nosso favor para melhorar a nossa qualidade de vida e viver melhor? Então, para cada semana, eu vou trazer alguns desafios para vocês. E nesses desafios, a ideia é que você aplique essas práticas na sua vida e você veja se elas trazem resultados, se elas fazem sentido para você, né? Então, são práticas que vão desde um diário de gratidão até um desafio surpresa na semana 4. Aqui, ó. Só lá dentro da comunidade para quem está aqui vendo no YouTube, comunidadetrilhas.com.br. Ni é nossa desbravadora, porque os desbravadores fazem isso, combinam esses caminhos com a organização e trazem esses desafios para a gente lá dentro da comunidade. E, enfim, esse assunto é muito bacana. Estamos ali acompanhando. Obrigadíssima, Ni, foi ótimo. Obrigada por estar aqui conosco nessa entrevista no canal. Conta pra gente onde é que podemos achar você nas redes, enfim, Instagram, site, passa tudo. Você pode encontrar um pouco sobre o serviço da Seja Você em Inglês no sejavocêeminglês.com.br ou no Instagram, @Seja Você em Inglês. Então lá no Instagram eu compartilho todo dia conteúdos que vão desde conteúdos motivacionais até dicas de como se comunicar em inglês. E se você quiser me seguir no meu perfil pessoal, eu tenho o Instagram, Nielda Carla. E aí você também pode me acompanhar lá. E no mês de junho eu pretendo também escrever um pouco mais sobre o assunto, porque eu vou estar focado nisso, então provavelmente vai ter alguns temas por lá, mas eu vou estar bem focada na comunidade. E as discussões lá são boas, que a gente fica ali concentradinho, registrado, organizado, né? Então, maravilhoso. Eu acho que se você tem curiosidade sobre esse tema, vem para a comunidade, vai ser muito legal, tem muita gente bacana lá, a gente pode trocar muita ideia, e é tudo bem organizadinho. Olha aí, palavra de quem está lá dentro. Eu vou encerrando por aqui. Obrigadíssima, Ni. Obrigada a você que assistiu esse vídeo. Gostou? Deixa aqui um like, deixa um comentário e a gente se vê no próximo.